Nobres e leais devotos, filhos e filhas deste vasto e majestoso reino que é a fé. Hoje, ergo minha espada com imensa honra e humildade para me dirigir a cada um de vocês, como São Jorge, o protetor, o guerreiro, o defensor da verdade e da justiça. Em meio a estas 3.000 palavras, buscarei compartilhar convosco uma mensagem de amor, esperança, coragem e gratidão. A jornada que compartilhamos, a relação que temos, transcende o tempo e o espaço. Ela é tecida pelas fibras da fé, força e devoção. Como santo padroeiro de tantos, sou honrado em ser um farol de esperança em vossas vidas, uma fonte de inspiração nas horas de dificuldade, e o símbolo da bravura no combate às forças que tentam nos desviar do caminho da retidão. Neste mundo incerto e muitas vezes sombrio, é fundamental lembrar que a fé é a luz que nos guia, a esperança é a âncora que nos mantém firmes e a coragem é a força que nos impulsiona adiante. Juntos, somos capazes de superar quaisquer adversidades, e é nesse espírito que compartilho estas palavras com vocês. Minha vida terrena foi marcada por desafios que testaram minha fé e minha coragem. Cresci em um ambiente de conflito e incerteza, mas minha fé em Deus e minha convicção na justiça eram inabaláveis. Enfrentei o temível dragão, símbolo do mal, para proteger aqueles que não podiam se defender. Nessa luta, a divina providência interveio e me concedeu força para superar esse desafio. Essa história, por mais que seja lendária, contém lições profundas para todos nós. Primeiramente, acreditar em Deus é a pedra angular de nossa existência. É nossa fé que nos fortalece, que nos guia através das sombras da dúvida e do medo. Em minha juventude, eu era um soldado a serviço do imperador romano, mas quando soube do sofrimento de meus irmãos e irmãs cristãos, não pude ficar alheio a isso. Minha fé em Deus e no amor que devemos aos outros me levou a abraçar o cristianismo e a lutar pelos necessitados. É importante lembrar que a fé é uma jornada. Ela cresce e se desenvolve conosco ao longo de nossas vidas. Assim como eu, muitos de vocês podem ter enfrentado momentos de dúvida, mas é precisamente nessas horas que nossa fé se fortalece. Não tenham medo de questionar, de procurar respostas, pois a busca pela verdade é uma manifestação da fé em si. A esperança, minha segunda mensagem, é uma virtude que nunca deve ser subestimada. É a centelha que ilumina nossos corações nas horas mais sombrias. Quando lutei contra o dragão, a esperança me impeliu adiante, mesmo quando parecia impossível. E foi essa esperança que me deu a coragem de enfrentar o mal e a escuridão com a certeza de que a luz da justiça sempre prevalecerá. Não importa o tamanho do desafio que vocês enfrentem, lembrem-se de que a esperança é o farol que os guiará até a vitória. Em momentos de tristeza, incerteza e desespero, abracem a esperança como um presente divino que nos permite ver além das nuvens negras da adversidade. Sejam os portadores dessa esperança para os outros, espalhando-a como uma bênção em suas vidas. A terceira mensagem que desejo transmitir é a coragem. A coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente, mesmo quando o medo está presente. Muitas vezes, as maiores batalhas são travadas dentro de nós mesmos, contra nossas próprias dúvidas e fraquezas. Nesses momentos, é a coragem que nos permite enfrentar nossos medos e seguir em frente. Quando enfrentei o dragão, não era a ausência de medo que me impulsionava, mas sim a convicção de que aquilo que eu estava fazendo era justo e necessário. A coragem nasce da certeza de que estamos cumprindo o propósito divino. Ela nos dá a força para lutar por aquilo que acreditamos, mesmo quando as probabilidades parecem estar contra nós. Nossos desafios modernos podem ser muito diferentes daqueles que enfrentei em minha época, mas a necessidade de coragem permanece a mesma. A coragem é necessária para enfrentar a injustiça, para resistir ao mal, para proteger os oprimidos e para ser fiel à nossa fé. Encorajo a todos a encontrarem a coragem dentro de si mesmos e a serem os defensores da verdade e da justiça em suas vidas. Em um mundo que muitas vezes parece estar à deriva, é crucial mantermos nossa fé, esperança e coragem vivas. São essas virtudes que nos unem como uma comunidade de crentes, que nos capacitam a superar obstáculos e a criar um mundo melhor para todos.
E agora, gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês, meus fiéis devotos, por manterem a chama da devoção acesa em seus corações. Vocês são a força que mantém minha lenda viva e que continuam a celebrar minha história e minha proteção. Sei que, ao longo dos séculos, muitos de vocês têm recorrido a mim em tempos de necessidade, e tenham a certeza de que estou sempre ao lado de cada um de vocês, pronto para interceder em seu favor junto a Deus. É uma bênção testemunhar a devoção e o amor que vocês demonstram em minha direção. Cada oração, cada vela acesa, cada ato de caridade em meu nome é um lembrete do poder da fé e da comunhão. Quando vocês se unem em oração e ação, tornam-se uma força imparável para o bem. Lembrem-se de que a devoção a São Jorge não é apenas sobre a reverência a um santo, mas também sobre a prática da justiça, da compaixão e da solidariedade em suas vidas cotidianas. Cada ato de bondade que vocês realizam é uma homenagem à minha missão de proteger os fracos e oprimidos. Neste momento, peço a cada um de vocês que olhe em seu coração e reflita sobre a forma como pode incorporar essas virtudes em sua vida diária. Pode ser um simples gesto de gentileza, uma ajuda a alguém em necessidade, ou a defesa dos valores que consideram sagrados. Cada ação, por menor que seja, faz a diferença. A comunhão de nossa fé também nos une em um propósito maior. Somos parte de uma grande família espiritual, espalhada por todo o mundo. Em cada canto da terra, existem devotos que encontram força em sua devoção a São Jorge. Somos unidos pelo nosso compromisso com a justiça, com a proteção dos fracos e com a fé inabalável em Deus. Nossas orações e ações reverberam através do espaço e do tempo, criando uma corrente de bondade e esperança que atravessa gerações. O amor e a devoção que cada um de vocês traz ao meu altar são um testemunho da capacidade humana de transcender as adversidades e de ser uma fonte de luz na escuridão. À medida que continuamos nesta jornada espiritual, lembrem-se de que a fé, a esperança e a coragem são como armaduras que nos protegem contra as forças do mal. Elas nos capacitam a enfrentar qualquer desafio que possa surgir em nosso caminho. E, juntos, somos mais fortes do que qualquer adversidade. À medida que encerro esta mensagem, quero expressar mais uma vez minha profunda gratidão a cada um de vocês. Que a bênção de Deus esteja sempre com vocês, que sua fé seja inabalável, sua esperança seja eterna e sua coragem seja infinita. Continuem a trilhar o caminho da justiça e da bondade, e lembrem-se de que São Jorge estará sempre ao seu lado, guiando-os e protegendo-os. Queridos devotos, permitam-me continuar esta mensagem de fé e inspiração com palavras que buscam alcançar os recessos mais profundos de seus corações, pois a devoção a São Jorge é um vínculo que transcende o espaço e o tempo. É uma conexão espiritual que nos une em uma irmandade de amor e compaixão, e em que o passado, o presente e o futuro se entrelaçam de maneira extraordinária. Minha vida como um guerreiro santo pode parecer distante e lendária, mas a verdade é que, mesmo nos dias de hoje, cada um de vocês é chamado a ser um guerreiro em sua própria jornada espiritual. As batalhas que travamos podem ser diferentes, mas o espírito de resistência, determinação e justiça que eu represento é atemporal e universal. Na luta contra o dragão, eu representei a coragem de enfrentar o mal, de proteger os oprimidos e de manter a fé inabalável em Deus, independentemente dos desafios que surgissem. Isso nos ensina que, em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos nossos próprios dragões, que podem se manifestar como dificuldades, adversidades e tentações. No entanto, a coragem de enfrentá-los, de manter nossos princípios e nossos valores, nos torna verdadeiros seguidores de São Jorge. Em tempos de incerteza, quando o mundo parece estar à deriva e os valores espirituais são frequentemente desafiados, é crucial que permaneçamos firmes em nossas crenças e ideais. Assim como enfrentei o dragão, cada um de vocês é chamado a enfrentar as adversidades com determinação e confiança na justiça divina. Não importa quão poderoso seja o dragão em sua vida, lembre-se de que a fé e a coragem podem vencê-lo. Em meio às tempestades da vida, a esperança é o farol que nos guia com segurança até o porto. Lembrem-se de que a esperança não é uma ilusão, é a certeza de que, mesmo nas piores circunstâncias, existe uma luz no horizonte.
Ela é o alicerce da resiliência, da perseverança e da capacidade de superar obstáculos. Minha batalha contra o dragão simboliza a luta pela justiça, mas também a vitória da esperança sobre o desespero. Mesmo diante das maiores adversidades, a esperança nos impulsiona a continuar lutando. Onde quer que vocês encontrem trevas, sejam portadores da luz da esperança. Espalhem a gentileza, a compaixão e o amor, pois esses atos são como raios de luz em um mundo frequentemente obscurecido pela negatividade. Além disso, a esperança nos lembra que, assim como as noites mais sombrias precedem o amanhecer, as dificuldades em nossas vidas podem ser superadas. Não importa quão árdua seja a batalha que vocês enfrentem, mantenham viva a chama da esperança em seus corações. Acreditem que o bem triunfará sobre o mal e que a justiça prevalecerá, assim como aconteceu na minha lenda. Quanto à fé, ela é o alicerce que sustenta tudo mais. A fé é a certeza daquilo que não podemos ver, mas que sabemos que é verdade. É a conexão profunda e inabalável com Deus que nos dá força nos momentos de fraqueza. Sem fé, a esperança murcha e a coragem desaparece. Minha própria jornada de fé começou quando escolhi seguir o caminho do cristianismo e defender aqueles que eram perseguidos por suas crenças. A fé me guiou através das batalhas, das prisões e dos desafios que enfrentei. Foi ela que me permitiu enfrentar o dragão, um símbolo do mal e da injustiça, com coragem e determinação. Hoje, peço a cada um de vocês que fortaleçam sua fé em Deus e que a cultivem como um tesouro precioso. Lembrem-se de que a fé é uma jornada contínua, que cresce e amadurece conosco ao longo do tempo. Não tenham medo de questionar, de buscar entendimento e de aprofundar sua relação com o divino. A fé é o pilar que sustenta nossa comunidade de devotos de São Jorge. Ela nos une em um compromisso compartilhado de servir a Deus e de viver de acordo com seus princípios. Independentemente de nossas origens, línguas ou culturas, nossa fé em São Jorge e em Deus nos une como uma família espiritual. Isso nos torna mais fortes e nos capacita a enfrentar os desafios juntos. Como protetor dos fracos, incentivo a todos a serem defensores daqueles que necessitam de ajuda. Sejam fontes de bondade, compaixão e solidariedade em suas comunidades. Ao viver os ensinamentos de São Jorge, vocês se tornam instrumentos da divina providência, levando amor e apoio àqueles que precisam. Lembrem-se de que São Jorge não é apenas um símbolo, mas um exemplo de coragem, justiça e compaixão. Em sua vida diária, reflitam sobre como podem seguir esse exemplo e serem a mudança que desejam ver no mundo. Meus amados devotos, permitam-me estender ainda mais esta mensagem de fé, esperança e coragem, na esperança de que ela continue a inspirá-los em sua jornada espiritual. A devoção a São Jorge é um testemunho de nosso compromisso com valores que transcendem a mera crença religiosa, pois se estende à prática da compaixão, da justiça e da solidariedade em nosso dia a dia. Na lenda que me trouxe a vocês, a batalha contra o dragão simboliza a luta contra o mal e a injustiça. Embora esse evento seja lendário, ele carrega uma mensagem profunda que se aplica a cada um de vocês. Todos enfrentamos nossos próprios dragões em nossas vidas, que podem ser representados por desafios, tentações e adversidades. No entanto, a coragem de enfrentar esses desafios, de manter nossa fé e nossos princípios, é o que nos faz verdadeiros seguidores de São Jorge. Em um mundo em constante evolução, onde valores espirituais são frequentemente desafiados, é mais importante do que nunca que permaneçamos firmes em nossas crenças e princípios. Assim como enfrentei o dragão com determinação, cada um de vocês é chamado a enfrentar as adversidades de suas vidas com confiança na justiça divina. Não importa quão poderoso seja o dragão em sua vida, lembrem-se de que a fé e a coragem podem vencê-lo. A fé é o alicerce que sustenta nossa relação com Deus. Ela nos conecta com o divino, mesmo quando não podemos vê-lo diretamente. Minha própria jornada espiritual começou quando escolhi seguir o caminho do cristianismo e defender aqueles que eram perseguidos por suas crenças. A fé foi meu guia durante as batalhas, prisões e desafios que enfrentei. Ela me deu a força para enfrentar o dragão, um símbolo do mal e da injustiça, com coragem e determinação.
Hoje, incentivo a cada um de vocês a fortalecer sua fé em Deus e a cultivá-la como um tesouro precioso. Lembrem-se de que a fé é uma jornada contínua, que cresce e amadurece conosco ao longo do tempo. Não tenham medo de questionar, buscar entendimento e aprofundar sua relação com o divino. A fé é o pilar que sustenta nossa comunidade de devotos de São Jorge. Ela nos une em um compromisso compartilhado de servir a Deus e de viver de acordo com seus princípios. Independentemente de nossas origens, línguas ou culturas, nossa fé em São Jorge e em Deus nos une como uma família espiritual. Isso nos torna mais fortes e nos capacita a enfrentar os desafios juntos. Como protetor dos fracos, encorajo a todos a serem defensores daqueles que necessitam de ajuda. Sejam fontes de bondade, compaixão e solidariedade em suas comunidades. Ao viver os ensinamentos de São Jorge, vocês se tornam instrumentos da divina providência, levando amor e apoio àqueles que precisam. Lembrem-se de que São Jorge não é apenas um símbolo, mas um exemplo de coragem, justiça e compaixão. Em sua vida diária, reflitam sobre como podem seguir esse exemplo e serem a mudança que desejam ver no mundo. Em conclusão, meus queridos devotos, quero agradecer novamente por sua devoção, amor e lealdade. Cada um de vocês é uma bênção para esta comunidade de fé, e é minha esperança que essas palavras tenham tocado seus corações e os inspirem a continuar trilhando o caminho da justiça, da bondade e do amor. Que Deus os abençoe, proteja e ilumine em sua jornada. Com todo o meu amor e gratidão, reafirmo meu compromisso de estar sempre ao seu lado, como São Jorge, o protetor e guerreiro. Continuemos a espalhar a luz do divino em um mundo que tanto necessita dela. Amém. Com amor e devoção, São Jorge.